2 e 3, só 2 versículos, e vamos falar 4 coisas, vai ser o bastante para o que Deus vai fazer aqui agora. Eu estou vendo pessoas chorando porque está sentindo e entendendo a mensagem de Deus. Livro do profeta Isaías, os que estão lá fora, os que estão dentro, tem uma Bíblia, abra a Bíblia. Bíblia é bom para a unha, para a pele, para o cabelo, para os olhos, para a cintura, para o útero, para o coração, para a alma, para o espírito, para o namoro, para o noivado, para o casamento. É bom até para a chapinha do cabelo, para tudo. Lê essa Bíblia, rapaz. Isaías 54, versículo 2 e 3. Aleluia. Cada um quer dividir, né, pastor? Dizem que no tempo do reinado de Davi, despertou-se o espírito de Absalão, não é? Espírito de Absalão. E hoje no Brasil, aqui no Ceará está acontecendo isso também, né? Está aparecendo o espírito de Absalão. Deixa o ministério, divide tudo e vai abrir salão. Deixa ele. Olha esse filho. Isaías 54, 2 e 3. Quem achou, fale amém. Amém. Antes de ler, olhe para cá e fale o título. Diga comigo. A hora. 3 crentes falaram, tem mais de 3. Quem não ouviu o meu testemunho ontem não sabe, eu sou pastor que estive morto há 23 anos atrás. E o meu pulmão esquerdo estourou em 4 pedaços e mandaram me enterrar. Eu passei 8 horas morto. Oraram por mim, Jesus me deu vida e ressuscitei. E passei por 5 horas de cirurgia e arrancaram meu pulmão esquerdo e disseram que eu não teria mais força nem voz para falar. Você crê em milagres? Diga comigo, a hora. Não fala nervoso, irmão. Sabe aquela hora que você está nervoso, arregala os olhos assim, mas nervoso não são. Vai. A hora de Deus agir. É agora. Os obreiros também, forte, toda a igreja. A hora de Deus agir. É agora. É agora. Está determinado. Versículo 2. Vamos lá, como fizemos ontem. Na parte que eu parar de ler, você fala a outra palavra seguinte. Versículo 2. Amplia o lugar da tua. Amplia o lugar da tua. Nós estamos sobre uma tenda. Por mais que amplie essa tenda, não vai caber os milagres. Só aí você já pega muita coisa. Amplia a tua tenda. Segundo, e as cortinas das tuas habitações se e não impeças. Quando se estende as cortinas, é para todo mundo ver. E ninguém pode impedir. Aleluia. Terceiro, alonga as tuas. O poço é profundo. Teu vaso, teu caneco pode ser pequeno. O poço de Jeová é profundo. Mas tem que ter corda. Corda, tenha calma, tenha paciência, vai dar corda. Entendeu? Pegou o mistério. Quarto, e firma bem as tuas. Estão tentando te tirar do lugar. Não saia do teu lugar. Firma. Está pronto aí agora? Aí você fizer isso, essa receita das 4 coisas do versículo 2, você vai ter condições de receber o que está no 3. Leia o 3, como é que diz? Aí ele diz assim: porque tu transportarás a tua mão. Não é encher, irmão. Encher está esse copo. Encheu, parou. Aqui está dizendo transbordar. É aquilo que vai sair derramando, emprestando, distribuindo. Todos vão te procurar e você vai ter para dar. Quem está sentindo, está entendendo, está dando glória. Porque tu transportarás a tua mão direita e a tua mão. Aí vem agora e diz: e tu
e toda a tua posteridade possuirá as nações. Aqui é profecia para o presente e para o futuro. Digam amém. Amém. Digam amém. Amém. Senhores obreiros do ministério, igreja jovem presentes aqui à noite, vocês que estão aqui reunidos em Pacaju esta noite, Deus vem me dando essa mensagem desde ontem à noite aqui. Vocês são, não estou bajulando, essa é a mensagem do Senhor. Vocês são a reserva de Deus no estado do Ceará. Não mexa a cabeça, dê glória. Eu vou repetir. Vocês são a reserva de Deus no estado do Ceará. Por causa desse trabalho de adoradores aqui, muitos acontecimentos das trevas estão sendo impedidos. Estão sendo retidos na potestade do ar. Porque são ordens dadas, mesmo que aconteça depois, em outros tempos, mas são ordens já dadas para a potestade do ar dos demônios, para acontecer acidentes de coisas extraordinárias, e o Pai está dizendo não. Ali tem uma reserva, lá tem uma reserva, lá tem uma reserva, lá tem uma reserva. Quem se coloca nessa reserva aqui de Deus? Aleluia. Deus mandou dizer que a hora dele agir é agora. Eu digo essa mensagem: a hora de Deus agir é agora, agora, agora. Agora chegou a hora de Deus agir. Tudo que está parado na tua vida vai se mover este ano e vai começar agora. Este mês de março, ao acabar esse feriado, vai haver muita coisa na tua vida. Se prepare, aleluia. Quem estiver segurando a maçaneta da porta que Deus disse que vai abrir, papai está dizendo: eu vou despedaçar ferrolho de ferro e corta de bronze vai. Ei, papai, dando glória aí. Eu estava aqui de joelho e o Senhor disse: os que vieram aqui esta noite, enquanto estiverem ouvindo a minha palavra e dando glória ao meu nome, eu vou te visitar aqui e vou fazer uma visita lá na tua casa hoje. Ele vai na tua casa hoje, vai dando glória, vai haver milagre lá no nome de Jesus. Toda movimenta, toda nuvem de treva que paira lá ao redor da tua casa e da tua família está caindo por terra esta noite. Mas assim diz o Senhor: amplia a tua tenda hoje, agora. O que é ampliar a tenda? Dá lugar. Dá lugar, prefeito, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Filho do terror. Rodrigo, põe a Bíblia aí. Tem palavras na Bíblia que tem que mostrar com exemplos. Levante as duas mãos ao céu, fique de ombro aqui. Olha para cá, olha para cá. Os ovelhos aqui estão me vendo, né? Aqui é a tenda. Aqui onde está o vaso de Deus. Olha esse lugar na tua vida, esse espaço. É o lugar de vir a vitória, de vir o dinheiro, de vir o carro novo, de vir os milagres, de vir tudo. Está ouvindo, jovem? Não tem Facebook, não tem Twitter, não tem internet. Que possa tirar esse espaço, fraqueza, pecado. Só basta crer no poder do nome do Santo Deus. Eu estou debaixo de uma unção tão grande aqui que dá vontade de sair voando. Aqui é o lugar de Deus abençoar teu ministério aqui atrás. E Deus tem usado os vasos, Deus tem falado com você que vai te abençoar. Mas na hora de Deus agir não tem espaço, só como está. Está apertado. Aqui é o lugar da tua vitória, mas não tem espaço. Deus quer mandar a vitória e não tem lugar. Deus quer abençoar teu ministério, mas não tem espaço. E o que é que está apertado aí, pastor José? Ó, problema espiritual, problema na família, problema até da vida dos outros, né, para cuidar da vida dos outros.
e Deus querendo a gente perdendo tempo com pouca coisa. Chegou a hora da quebradeira e de ampliar. Como é que amplia? Se o pastor quiser ampliar esse templo aqui, vai ter que derrubar essa parede para lá, outra para lá, vai para lá. Ah, mas o inimigo está lá, está tomando espaço. Ele que vai armar o barraco dele em outro lugar, porque é a hora de Deus aqui. Olha o poder que vai descer aqui esta noite agora, porque Deus está dizendo assim, ó, Deus vai te usar e vai fazer problema espiritual, vai para lá. Problema na família, vai para lá. Problema dos outros, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Agora, fica aí. Olha o espaço que vai ter para Deus aqui, ó. Agora. É hora de ampliar a tua terra, aleluia. O sucesso de Deus na tua vida já está determinado, já está programado. Ele tem te provado, porque a prova que você tem que passar, vai passar. Com o irmão, com o namorado, com o noivo, com o pai, com a mãe, com a família. Mas vai ter que passar, você vai ter que encarar, não pode fugir. Se fugir, ele aumenta, mas Deus vai te dar vitória. Ali naquele gabinete da prefeitura, a endemoniada ao redor do teu gabinete, torcendo contra você, maquinando contra você, mas continua sendo adorador, continua sendo vaso, porque isso é o progresso do que Deus tem para fazer na tua vida. Deus está mandando te dizer, amplia a terra. Amplia a terra aí, na avenida, e na rua, e pela voz da glória. Quando esse fogo lá na rua, lá na glória, aí na porta, aqui do lado, aleluia, glória a Deus. Do outro lado, aqui dentro, levanta a mão agora, amplia a terra, amplia a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele quer espaço agora. Estendam-se as cortinas e não em peças. Quando você amplia a tenda, o inimigo vai ficar incomodado, porque não vai ter espaço para ele. Escute. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha, é que já tinha de Moisés, dos fariseus, tinha um monte de igreja. Está entendendo? Quando ele disse, eu edificarei a minha igreja, porque já tinha outras. Ele está dizendo a minha. Tem bispo, tem apóstolo, daqui a pouco tem um vice-deus na terra. Tem pastor dizendo, a igreja é minha. E o bom pastor está dizendo, o bom pastor lá do céu está dizendo, vou tratar com você, para ver quem é o dono. Já tu vai estar no UTI gemendo, tu vai ver quem é o dono. Eu estou sentindo Deus aqui. Jesus disse, eu edificaria a minha igreja e as portas, olha o plural, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? O inferno é problema para a igreja? Não. Vocês têm que pregar isso ao contrário. A igreja está aqui para incomodar. Pega uma colherzinha de açúcar doce, pega uma colher de açúcar, põe na sua boca, você vai fazer aquele sorriso porque está doce. Pega uma colher de sal, põe na boca, vai fazer cara feia, porque o sal incomoda. Jesus diz, vocês são o sal, põe na ferida. Pega uma lanterna e fica 5 minutos assim olhando para ela no teu olho, vê se tu aguenta a luz. Luz incomoda, meu Deus. O chupacabra se esconde é nas trevas. Ninguém se esconde na luz. Jesus diz, vocês são luz. Vocês são sal. Vão incomodar muita gente. Vocês vão estar na prova, mas vão andar perfumado, arrumado. Meu Deus, muito chique. Sapato alto, chapinha no cabelo. Pode andar chique, com pó na cara, sem o pó na cara, mas com tanto que vem no culto e dê glória a Deus. Amém, Senhor.
É só tirar o pó da cara e colocar a cara no bolo e ir para cá com a mensagem.